Uma falha nos processadores da Intel diminuiu a segurança de vários dispositivos, deixando vulneráveis dados privados como senhas. A Intel é a maior fabricante de processadores do mundo. O processador é o cérebro de um computador, o cérebro de um smartphone, por exemplo. E é muito provável que o seu computador esteja sujeito a essa falha. A gente conversa aqui com um especialista em segurança na internet, o Rodrigo Jorge, que vai explicar para a gente direitinho o que aconteceu. Rodrigo, bom dia para você, bem-vindo ao Bom Dia RN. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia. O que é um alívio para a gente é que não foi necessariamente um hacker, uma pessoa mal intencionada que encontrou essa falha, mas faz parte até dos procedimentos. Tem gente especialista em procurar falhas e corrigir falhas. Foi o que aconteceu dessa vez? Exato. Pesquisadores da Google, da área de segurança, pesquisando vulnerabilidades e falhas em processadores em geral utilizados nos dispositivos eletrônicos, encontraram falhas em dispositivos, em processadores da Intel, da AMD, que é a concorrente da Intel, que a Intel é responsável aí por basicamente 80% dos computadores existentes no mercado, a AMD tem os outros 20%. E também processadores modelos ARM, que equipam smartphones dos fabricantes e sistemas operacionais iOS e Android, e também dos tablets iOS, enfim, da Apple, que estão muito utilizados mundialmente. Na prática pegou todo mundo. Basicamente todo mundo que tudo tem vulnerável. dispositivos. São todos vulneráveis. É uma vulnerabilidade de exploração ainda um pouco difícil, porque é necessário que o hacker, enfim, instale uma aplicação no computador para que essa falha seja explorada. Mas uma vez que ele consiga instalar esse software malicioso, ele vai permitir, como você mencionou, acesso a chaves criptográficas, senhas, informações pessoais e tudo que está na memória do computador utilizado por outros processos e outras aplicações que estão rodando naquele computador naquele momento. E nos smartphones não da mesma maneira, tá? Então é algo ainda novo, faz pouco tempo que foi descoberto, não tem proporções de ataques ainda, informações nesse sentido, mas é importante que para evitar que esses grandes ataques, como nós já tivemos aqui anteriormente falando, grandes ataques que tiveram proporções aí globais, para que isso não ocorra, que os usuários eles tomem alguns cuidados e alguns procedimentos. Né, e o que faz a partir de agora? Né? Já que a gente descobriu a vulnerabilidade, praticamente está todo mundo atingido, né? Como é que faz num computador para a gente começar? Nos computadores pessoais, a própria Microsoft já lançou, e a Apple, que são os computadores pessoais, lançaram já atualizações, ferramentas que corrigem, e na verdade elas não corrigem, que o problema está no processador físico, mas elas protegem contra... Elas vão blindar esse processador contra uma possível Só que aí, inclusive, tem algo interessante, que para blindar o sistema vai ficar mais lento um pouco. Tá? Então você vai perder processamento. Mas é mais importante o sistema um pouco mais lento do que ele vulnerável. É melhor do que ter uma conta bancária invadida, por exemplo, porque roubaram a senha. Isso. Um outro procedimento importante é atualizar os browsers, que são os navegadores. Então, os fabricantes de navegador, a própria Google lançou para o Chrome OS, a Microsoft lançou para o Edge, a Mozilla, que tem o Firefox, também lançou. Então, quem tem navegador desse sentido, fazer a atualização dos navegadores sugeridos pelo fabricante. Um ponto importante é que vão ter muitos golpes ou tentativas de golpe colocando atualizações falsas. Então, você vai, de repente, entrar num site, atualize aqui o seu navegador. Não é dessa maneira. Você atualiza através do próprio site do fabricante ou dentro do próprio navegador ou do sistema operacional, no botão onde tem atualizar, verificar atualizações, atualizar. Todos eles possuem esse sistema. O Windows, por exemplo, ele tem aquela mensagem que aparece no canto inferior direito, que já indicando atualizações. Isso. Deve acontecer isso agora? Você liga o computador, ele já Mas já o usuário sobe a já pode mensagenzinha. clicar lá em configurações, atualizações de segurança no Windows e lá ele já vai ter acesso. Buscar direto. Exato. E também, Murilo, nos smartphones. Os smartphones de qualquer fabricante, Android ou iOS e tablets, já possuem atualizações disponíveis para isso, tá? Então é importante que o usuário faça. E a quarto, não menos importante do que tudo isso, é ter um antivírus pago, porque os antivírus que são gratuitos, eles têm um limite de funcionalidade, eles não entregam tudo de graça para o usuário, então fazer um investimento de ordem aí de R$80, R$100 por ano e instalar esse antivírus
para deixar o computador também vulnerável. Seria uma quarta ação aí importante para que os usuários eles não fiquem expostos a esta vulnerabilidade. E com todas essas ações, Murilo, os usuários ainda vão estar se protegendo contra outras novas ameaças que podem surgir, porque com sistemas atualizados e com antivírus vai proteger bastante de várias outras ameaças. Que é o tipo de coisa, muita gente não presta atenção nisso, muita gente não toma cuidado com as próprias senhas. E vale a gente repetir o alerta aqui, a vulnerabilidade pode permitir uma invasão de um hacker e aí ele instalar lá um programa malicioso e captar as senhas, por exemplo. O perigo é esse. Exato, captar senhas, captar dados importantes e confidenciais daquele usuário, seja de uma pessoa física, como nós, ou seja de uma empresa que tem dados importantes. Ou pode até querer parar a empresa e sequestrar esses computadores e parar e fazer com que deixem de funcionar, como algumas situações que aconteceram há pouco tempo que parou computadores do mundo inteiro. E isso também leva a esse tipo de ameaça, Murilo. Tem que fazer isso hoje, né? A atualização tem que fazer hoje, agora. O telespectador não deixa de assistir o Bom Dia, mas enquanto assiste, vai lá no computador e faz esses procedimentos que a gente recomendou. Eu acho que, inclusive, tem bastante material no G1, nos portais da Globo, inclusive trazendo informações relevantes, importantes e recomendações para os usuários. A gente está muito habituado a fazer as atualizações no PC, no notebook, mas no caso dos aplicativos dos browsers, por exemplo, para smartphone, para tablet, você vai lá na loja virtual e procura já essa atualização? Os de smartphone e tablet, se forem os que são nativos do dispositivo, esses daí você faz na atualização do aparelho. A atualização vai em configurações também, tem atualização de software, é feita a atualização de todo o sistema, por exemplo, do Android, atualiza o Android inteiro e o browser que está lá junto, o navegador. Se for um iOS, também. Agora, se forem aplicativos que são instalados extra, por exemplo, você tem um iOS e você instala um outro navegador que não é o nativo, aí é importante ir lá na loja, né, que faz. Sim, Murilo, e uma outra situação importante, tanto para computadores, que eu acabei deixando de falar, quanto para os dispositivos móveis, é que a própria Intel e os fabricantes estão liberando uma atualização de firmware. O que é isso? Ele vai não é o Windows que vai ser atualizado, não é o browser, é uma aplicação da Intel que vai ser colocada no computador e ele vai atualizar o software que roda no processador. Que é uma outra medida de segurança. E aí toma cuidado para baixar isso direto do site do fabricante, porque tem muitos golpes já. Atualize aqui seu processador e vem um vírus ao invés de uma atualização, ok? Não cair numa armadilha. Rodrigo Jorge, especialista em segurança na internet, fazendo esse alerta para a gente, trazendo as dicas. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Murilo. Um ótimo dia a todos. Valeu, obrigado.